Muito bem, meus queridos alunos do ITEP, sei que vocês estavam ansiosos aí pela aula que viria, né? E foi definido para vocês aqui na grade profetas maiores, tá? Porque vai envolver muita arqueologia, vai envolver muita história, muita geografia, que serão fundamentais para você que é estudante de teologia, pregador e professor de EBD. Vamos juntos então? Preparamos para vocês aqui na introdução, então, a divisão primeiro dos livros, tá? Os 17 livros do Antigo Testamento de Isaías a Malaquias são classificados como proféticos porque a sua Bíblia não está em ordem cronológica, ela está por assunto, você já sabe disso. De repente você tem uma Bíblia aí na sua casa em ordem cronológica, tudo bem. Mas está por assunto. Então, antigos eruditos dividiram esses livros em dois grupos, tá? Falando nisso, vocês perceberam que a primeira composição aparece Jeremias e Lamentações de Jeremias, que é o mesmo rolo. Por isso que em outras composições vocês vão ver só 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e não 5. E Lamentações aparecendo em livros poéticos, tá? Na letra B aí, os outros 12 livros, né, são designados como profetas menores. E por quê? Porque a divisão entre profetas maiores e menores é por conta da quantidade de assunto desses profetas, né? Pelo conteúdo, tá? Pela quantidade, pelo volume. Mas aí eu recomendo você, aluno do ITEP, a pegar o livro de Daniel, tá? O livro de Daniel, e pegar Zacarias, tá? E pegar Amós, dá uma olhadinha aí, ver se bate esse negócio de quantidade. Interessante, tá? Vamos lá. Quem eram esses profetas, tá? Nós sabemos que eles foram muito importantes no contexto do Reino do Norte, do Reino do Sul, tá? Falando dos impérios que ali envolviam, que nós vamos entrar sobre isso, tá? Por isso que eu já preparei aqui para vocês, ó. Vamos falar primeiro da vocação do profeta, tá? Porque é importante entender a vocação. Os pregadores, tá, do século VIII não foram os primeiros profetas, é claro que nós sabemos disso, né? No sentido que normalmente lhe atribuímos. Vem de longe, pois desde os tempos remotos, né, de Abraão, se vem verificando esses testemunhos de uma doutrina fixa, que relevada gradualmente se baseou sobretudo na pregação de Moisés. Os profetas, tal como esse patriarca, né, no hebraico Nabi, foram chamados por Deus, que os encarregou de uma missão altamente espiritual, tá? Os diferentes nomes que a Escritura atribui aos profetas, tá, dizem algo do caráter, da natureza da obra desses homens excepcionais. Tem muita confusão hoje no meio evangélico, tá? Porque quem tem o dom de profecia se autodenomina profeta, e está longe disso, hein? Vocês vão ver a grandeza da vida de um profeta, como era muito diferente da realidade de hoje. O que vinha a ser então esse profeta, tá? Primeiramente era chamado de homem de Deus, que é uma frase comumente usada para o profeta Eliseu e Elias, né? E o próprio Moisés. Quer dizer mais intimamente ligado a Deus do que os outros homens, e portanto mais reto e mais justo do que eles. Em segundo lugar, o profeta é um servo do Senhor, com uma missão especial a cumprir, a de entregar uma mensagem aos povos. Daí o profeta, tá, ser o mensageiro do Senhor. As suas palavras tinham uma autoridade, uma força, né, que só podiam advir de Deus. Finalmente, o profeta é um homem do espírito, de espírito, né, no dizer de Oséias. Isso no que se refere no poder, né, e autoridade aí desse profeta. Mas se atentarmos ao fato de que ele era homem, né, que explicava aos povos a mensagem divina, podemos ainda acrescentar aos epitetos do profeta o de intérprete, tá? Mais 3 nomes vêm nos indicar aí como o profeta recebia essa mensagem. E a seguir como a tornava conhecida, né? 2 deles, Roê e Tshosé, que significa vidente. Inclusive isso está no Antigo Testamento quando se refere a Samuel. Ele é chamado de o vidente. O profeta vê o que não é dado ver ao restante dos homens, mas não por mérito próprio devido a uma excepcional perspicácia ou a um poder de penetração que são apanágio de inteligências agudas e experientes. Também não se trata do emprego de meios semelhantes aos que se utilizavam na adivinhação e no ocultismo, tá?
A visão do profeta resulta exclusivamente num dom sobrenatural, independente da vontade do mesmo profeta, pois o objeto dessa visão é revelado por Deus. Não vá julgar-se, porém, que tal submissão a Deus pode implicar uma passividade absoluta. O uso das faculdades normais do profeta não ficam suspensos, tá? Parou aqui. Por quê? O profeta não era tomado e ele ficava inconsciente abrindo a boca. Hoje a gente vê pessoas em cultos, né, falando, o Espírito me tomou e eu não vi o que eu estava fazendo. Em hipótese nenhuma. Esses profetas estavam conscientes, tá, da mensagem que estavam entregando. Isso é muito importante. Como se pode deduzir da palavra vidente que já quando mais não seja, né, a visão exige não pequeno esforço da parte do profeta, preparando-se para ela as mais das vezes com oração e com roncos, né? Ou seja, muita oração. A terceira palavra em questão, mais frequente traduzida por profeta, é a Nabi. E dá a entender que a pessoa assim designada é um verdadeiro intérprete, tá? Ao contrário de Elias e Eliseu, os últimos profetas não operavam milagres, tá? Você não vai ver isso em Jeremias, tá? Você não vai ver isso em Ezequiel, você não vai ver isso em Daniel e não vai ver isso em Isaías, fazendo operações de milagres. Mas vocês vão ver muito de Deus na vida desses profetas, tá? Confiavam inteiramente nas palavras escritas ou proferidas e reforçadas de vez em quando por uma ação simbólica. Embora unidos ao passado, interessavam-lhes sobretudo as circunstâncias do presente. Por isso, as suas obras refletem a vida política, econômica, social, moral e religiosa da época em que viveram. Assim se explicam algumas descrições dos reinados sucessivos do livro dos reis e dos crônicas, tá? Então nós estamos aqui na nossa introdução de profetas maiores para vocês. Depois nós vamos entrar, é claro, no que estava acontecendo na história. Vamos falar do Império Assírio, Império Babilônico, Império Persa, um pouquinho da Síria, tá? Reino do Norte, Reino do Sul. Tem muita coisa para a gente falar. E o porquê o declínio espiritual de Israel era tão grande serão o nosso próximo objeto de aula.